Assembleia que eu sinto. Bom dia, bom dia, bom dia, boa semana, boa segunda-feira. A gente está no ar com mais um Café com Notícias. Hoje eu recebo 3 convidados especiais e começo conversando com meu querido amigo Edgar Preto. Edgar é deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi líder do Partido dos Trabalhadores, tem origem no movimento dos trabalhadores rurais e das trabalhadoras rurais sem terra. Bem-vindo, Edgar. Olá, Manuela. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Como diria o Adão Preto, fiquei muito faceiro com o teu convite. Ficamos. Tão concorrida essa tua agenda aí, você me abriu um espaço para participar contigo. Fiquei muito feliz mesmo receber as convidadas que tu logo mais vai anunciar. É um prazer começar a semana conversando com a Manuela, conversando com milhares de gaúchos e brasileiros, povo de Porto Alegre. Estava pensando ontem, Manuela, assim que tivermos oportunidade, vamos fazer mais assembleias populares, né? Eu estou aqui na Lomba do Pinheiro, fizemos uma assembleia tão bonita. Fizemos uma linda aí, com mais de 700 pessoas. 24 pessoas falaram na nossa assembleia. O povo veio aqui, políticos de vários partidos, não só nós, para escutar a comunidade da Lomba do Pinheiro. Essas periferias da nossa metropolitana aqui de Porto Alegre está precisando ser ouvida, né? Então a gente vai aproveitando essa forma de dialogar virtual, mas esperamos que em breve, presencialmente, a gente possa conversar com o povo trabalhador do nosso Rio Grande. Prazer estar contigo. Também, Edgar. Sabe que eu estou há horas querendo conversar contigo aqui, porque eu acho que é importante que a gente consiga, a gente estava aqui no bastidor falando, que a gente consiga entender que a crise, né, do coronavírus, ela tem consequências que não são iguais para todas as parcelas da população. Eu ouvi recentemente uma frase que era: o vírus é democrático, as consequências não. As consequências da forma como o vírus chega não são democráticas, é muito diferente com os mais vulneráveis, com as trabalhadoras, com os trabalhadores, do que com os multimilionários, né? Todo mundo pode pegar a doença, mas nem todo mundo tem a mesma consequência a partir dela. E eu queria começar conversando contigo, falando um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero pedir para todo mundo que está nos assistindo compartilhar o nosso link para que mais gente tenha acesso. O pessoal fica falando do algoritmo, aí pergunta, mas como é que funciona esse diabo? A gente aqui fica tentando subverter o algoritmo. Cada um de vocês que compartilha faz chegar nosso conteúdo em mais gente, né? No YouTube tem que apertar aquele sininho em cima, dar aquele legalzinho embaixo, que é engraçado pedir para vocês fazerem, porque aí outras pessoas vão ser notificadas que a gente está ao vivo. A gente estava conversando aqui no inicinho, Edgar, sobre o tema de uma notícia que a gente teve na semana passada, na sexta, se eu não me equivoco, da compra de cestas básicas pelo governo do estado, não levando em conta a produção da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, né? Isso tem um impacto drástico, porque há bastante tempo a gente defende, antes dessa crise do coronavírus, né? A gente já defendia que as compras públicas têm um papel na organização da economia, né? Num momento de crise como esse, e que o maior comprador de alimentos pode ser o governo do estado, não comprar de trabalhadores que já estão enfrentando a seca, né? Uma seca drástica, que quem vê o Guaíba não precisa ser entendido para olhar. Vai ali na beira do rio e vê a mudança da paisagem do Guaíba, que vai entender o tamanho da seca, né? O tamanho do impacto disso para quem precisa da água para trabalhar, para cultivar a lavoura. Então, eu queria que a gente começasse conversando sobre isso. Qual é a situação dos agricultores familiares? Quantas, para o pessoal que não é aqui do Sul, e até para o pessoal que é e vive na cidade, nunca teve relação com o campo, quantas são as famílias de agricultores familiares no nosso estado, se tu quiser falar do Brasil também, e quais são as formas que a gente tem de, na nossa luta, incorporar esse olhar sobre a agricultura familiar nesse momento do coronavírus, da pandemia. Ele até folheou umas páginas ali, fiquei até assustado. Sim, tem tudo aqui anotadinho. Manuela, é importante que quem está nos acompanhando, até mesmo de outros estados, saibam que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo uma das piores secas, estiagens dos últimos anos. Ela se assemelha com a seca de 2012. Já são mais de 370 municípios que estão com decreto de emergência, ou seja, quase todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul estão afetados, atacados com essa estiagem. A agricultura aqui no Rio Grande do Sul, você sabe, tem um peso extraordinário, além, óbvio, do que é essencial para a nossa vida, que é a produção de alimentos. E nós estamos convivendo com a seca aqui no Rio Grande do Sul já desde 23 de dezembro, lá antes do Natal, quando o primeiro município decretou a situação de emergência.
Não sei se você lembra, eu assumi a presidência da Assembleia pela segunda vez, interinamente, no final do ano, por 3 ou 4 dias, e combinei com o presidente da Assembleia, que virou governador, de fazermos da questão da estiagem, da seca, a nossa ação desses poucos dias que nós tivemos ali. Nós fizemos uma audiência pública no Palácio Piratini, levando ali todos os setores, dos pequenos ao grandes, do MST até a Farsul. Todo o setor agrícola, digamos assim, estavam conosco ali nessa audiência. O presidente do Banrisul, presidente do Badesul, secretário da Fazenda, todo o aparato do Estado junto, e ali tiramos alguns encaminhamentos, algumas pautas já foram deixadas ali pelos prefeitos, que naquela época eram 70 municípios que decretaram a situação de emergência, e um dos pedidos, Manuela, é que o governo fizesse compra de produto dos agricultores para a merenda escolar, por exemplo. As cooperativas aqui do MST, só do MST são 20 cooperativas, Manuel. Da agricultura familiar são mais centenas, né? Não levando em conta ainda o agronegócio, que também são várias cooperativas, e que estão organizadas, o MST, os Assentados da Reforma Agrária, dos agricultores familiares, já fazem a venda dos produtos já há mais de 15 anos, estão organizados para isso, né? Então, a gente já deixou essa pauta pedindo que o governo centralizasse as ações perante o governo federal, que é o governo estadual, é o chefe maior que precisa, né, organizar, botar a estrutura do Estado, chamar as demais secretarias e fazer uma ação conjunta. As conversas foram boas, as promessas maravilhosas, mas o fato é que passados 5 meses, quase meio ano, mas nós ainda não tivemos concretude nenhuma. Nada, absolutamente, né? Os agricultores continuam esperando. Muitas das famílias não têm mais água potável para consumo humano, que dirá para os animais, não tem mais alimento para os animais, né? E nós ficamos nessa espera. O governo do estado passou a ser, Manuela, um repassador da pauta para o governo federal, e essa aberração, digamos assim, que foi a compra de 23 milhões de reais gastos para comprar alimentos, cestas básicas para as famílias das crianças que não estão na escola em função do coronavírus. Para os nossos amigos e amigas saberem, para muitas crianças, a merenda escolar é a principal refeição que faz no dia. Como não tem escola, fica sem esse alimento. Então, nós fomos intermediar essa compra, lá já há 1 mês e meio atrás. Eu, em nome do MST, da Via Campesina, dos pescadores, da agricultura familiar, entreguei para o governador, ou mandei por e-mail, deu ciência do recebimento, oferecendo itens de produtos, dizendo quais os produtos e qual é o montante que tinha disponível, e oferecendo que ele comprasse, não só para a merenda escolar para essas crianças, famílias, mas para as famílias vulneráveis, em situação de vulnerabilidade aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, que você, com o Instituto, e se fosse você, que fizemos ações conjuntas, sabe como está faltando alimento nas nossas periferias. O governo do Leite preferiu comprar de um atacadão, Manuela, um atacadão, um único dono, produtos que vem a maioria de outros estados, e com todo o oferecimento, com toda a organização, a logística que tem, que as famílias de agricultoras cooperativas podem entregar lá nas regiões. O governo fechou os olhos e agora nos disse, não, mas nós vamos comprar ainda, vai ter mais compras e nós vamos garantir esses 30%. O 30% é o mínimo, mas pode ser o máximo, pode ser 100%. Como tem alimentação, como tem disponibilidade, como tem seca, como tem miséria no campo também, as pessoas não estão podendo fazer as suas feiras, poderia o governo comprar esse alimento dos agricultores. Então, vejam, queridos amigos e amigas, não tem grandes diferenças ideológicas de conceito do governo federal com o governo do estado e os governos municipais, e muitos deles. Porto Alegre mesmo, Manuel, estava olhando aqui, cortou, parece que 32 milhões da verba de assistência social. Então, agora que estão na mídia, que tem que falar sobre a vida, sobre a pandemia, coronavírus, se demonstram defensores da vida. Mas e quando passar o coronavírus, é o mercado de novo que vai ditar as regras, como está sendo? Então, a gente fica angustiado e fica dizendo para as pessoas, esperem mais de vocês e esperem menos do Estado governado por essas pessoas que aí estão. É a nossa organização, né? É a nossa, digamos assim, a generosidade um com os outros, que é o que nós estamos vendo agora,
é que pode também politicamente fortalecer um novo método de organização do futuro. Eu espero muito disso, estamos trabalhando para isso. Espere menos dos pastores pentecostais, espere menos de políticos, né? De político tem que acreditar mais na sua organização. Veja o Estado com essa possibilidade que teve, preferiu comprar, sei lá, do amigo de quem, de um atacadão, ao invés de comprar. Edgar? Eu fiquei chocada quando eu vi. 200 mil cestas básicas. É uma loucura, gente. Isso aí poderia significar um impacto na agricultura familiar extraordinário, né? Porque se a gente doou, Edgar, no Instituto, acho que hoje a gente fecha 42 toneladas e a gente compra, olha só, a gente não é nada, a gente é poeira perto do Estado, né? As ações que a gente faz, elas mudam a vida das pessoas, a nossa, que a gente fez junto com o MST, com a Conceia, elas mudam a vida das pessoas, mas na vida real é poeira, perto do que significa 200 mil cestas básicas, né? São 200 mil famílias, é uma cidade de Pelotas quase inteira, né? Uma loucura. Mas a gente compra dos mercadinhos de bairro, da Restinga, da Cruzeiro, né, da Lomba, justamente porque a gente sabe que as cestas que a gente compra pode garantir que o mercadinho fique aberto ou não. Né? E aquilo muda toda a economia local ali, tem sempre um que trabalha no... Imagina essa mentalidade que o governo tinha que traduzir. Ô, Renata, bem-vinda! Bom dia, Manu, bom dia, Edgar. Que bom dia, poder Renata. conversar com vocês. São dois mundos, saudade. Edgar. É o Edgar... desse sotaque carioca aí, Manu. Saudade de dizer, Edgar. Eu falo assim, Renata, quando vem alguém aqui me entregar, eu compro muito livro de uma livreira amiga minha, às vezes eu vejo ela e falo assim, que saudade de ver uma mulher que não seja com 4 anos, a Laura. Eu tô com uma saudade de ver gente. Mas saudade da vida, da existência, né? Saudade da vida, né? A gente estava falando, eu e o Edgar, eu vi que tu estava assistindo, Renata, a gente estava com dificuldade técnica, né, de tinto ali na sala, às vezes acontece. A gente estava conversando, são duas origens diferentes, 2 deputados estaduais, eu adorei ser deputada estadual, né, um deputado estadual do Rio Grande do Sul, outra do Rio de Janeiro, né, uma do ápice, assim, da urbanidade, né, que são as favelas do Rio, o outro com origem rural. Agora chegou a deputada Joênia, então aqui é a cara da universidade. Bem-vinda, deputada. Obrigada. Que alegria conversar com a senhora. A deputada Renata Souza e o deputado Edgar Preto, o Edgar aqui do Rio Grande do Sul, né, vinculado às causas dos pequenos agricultores, e eu dizer que a Renata é um outro extremo, né, que é uma deputada vinculada às favelas do Rio de Janeiro, né, a esses grandes centros urbanos e a invisibilidade dos que vivem no centro. E a senhora, que é quem tem menos tempo conosco, eu quero lhe liberar, porque o seu trabalho aí na reunião de líderes vai ser, Renata, agora ela entra na reunião de líderes justamente para debater o tema que ela vem conversar com a gente. Então, eu ia perguntar para a Renata, mas eu vou perguntar para a senhora, porque eu sei que a senhora tem que sair em 15 minutos, né, deputada? Eu já nem sei mais meu horário, a reunião tá uma loucura hoje. Eu sei que tem algum compromisso daqui a pouco, mas eu tenho que dar uma olhada aqui, que é tanta coisa. Deixa eu ler. A gente está na conversa de 2 projetos super importantes. Primeiro, amanhã vai estar pautado a questão da saúde indígena no PL 1142, o qual eu estou como relatora, né? Trata da saúde indígena, dos quilombolas, comunidades tradicionais. É um primeiro PL que está sendo pautado, né? Foi difícil ter a urgência dele, e agora, finalmente, ele vai para a plenária, uma medida emergencial dentro dessa pandemia. Então, é super importante que os líderes estejam de acordo e conheçam o texto. E eu estou nessa articulação porque eu sou relatora, no caso, né? Então, eu estou nessa articulação para que não tenha dúvida nenhuma sobre o texto. E se há alguma questão, se tem alguma questão, ainda dá tempo de estar esclarecendo. Então, é um projeto positivo, pelo menos isso, enquanto a gente está vendo outros projetos. Outro projeto também que está pautado é o que a sociedade sempre tem se manifestado contra. Aí, sim, mais relacionado à Amazônia, existe um peso muito grande na questão ambiental, na questão das terras indígenas, quilombolas. Foi uma alternativa que foi dada, acho que semana passada, quando se pautou também a medida provisória 910, e que vem com todo o tema polêmico no momento de pandemia, que não faz sentido para nós, né? Tá se debruçando num tema bastante polêmico, impactoso,
e que precisa uma discussão mais ampla com a sociedade, por se tratar de um bem comum do povo, que é o meio ambiente, né? E a questão de regularização de terras públicas. No caso, há muitos pontos aí a serem esclarecidos pelo relator. Então, é outro tema que também está pautado para quarta. Então, tem muitas coisas acontecendo. Tem manifestações em relação aos impeachments aí do presidente, também que meu partido está envolvido no meio, essa questão de se manifestar, que é necessário a sociedade também se manifestar, né? Mas também nós, parlamentares, né, está cobrando uma resposta do parlamento em relação a vários pedidos que já estão protocolados dentro da casa, né? Enfim, são várias coisas que a gente precisa tratar, por isso que eu pedi para falar e para mim retornar essas atividades. Lógico, tem várias reuniões hoje também, oposição, minoria, dos líderes, enfim, está cheio. Nem parece que a gente está isolado, né, Joênia? Porque fica de um lado para o outro nesse telefone, nesse computador, que a gente parece que tem mais reunião que antes, não parece? Parece, tem dia que eu sento aqui na frente do computador, 9 horas da manhã, vou sair quase meia-noite. Porque vai direto. Eu queria começar falando contigo sobre esse projeto, porque a sociedade, Renata e Edgar, cada vez mais a sociedade tem interesse, parece até que a pandemia, para uma parte da sociedade, reconectou com a pauta ambiental, com a necessidade da gente enxergar a diversidade do planeta, e a gente tem um governo que tenta deixar, tenta destruir, seja a questão ambiental, seja a cultura e o respeito aos indígenas, né? O nosso presidente, é bom lembrar, né, Joênia, é aquele que disse que vocês, indígenas, já estavam quase virando humanos, né? Quer dizer, lembra dessa frase dele? Nosso presidente? Ele fala tanto absurdo. É tanta frase absurda. É mais uma, Palista. É mais uma. Mas, assim, o que eu queria te ouvir é qual o significado desse PL da saúde, para que a gente possa também ajudar a organizar nas nossas redes uma mobilização para pressionar o Congresso. Surpreendentemente, o Congresso Nacional tem sido o espaço de mais conquistas do povo recentemente, né? A gente aprovou a renda básica emergencial, a gente deve aprovar essa semana, com muita luta, muito esforço dos artistas, o Fundo Emergencial para a Cultura, e todas as notícias que a gente tem do governo central são notícias que vão no sentido de dizimar, de não enxergar, de não proteger as populações indígenas. E esse PL que tu é relatora é no sentido contrário, né? É de conseguir enxergar a singularidade, colocar e tentar estabelecer uma política própria para essa singularidade, né? Para essas particularidades. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente, para que a nossa turma pudesse se engajar, como se engajou na semana passada contra a MP da grilagem, como ficou conhecida, né? E te dá muito boas-vindas, eu estou muito feliz de falar contigo, a primeira vez virtualmente, eu e o Edgar falava de ti antes da gente estar no ar, Renata. Para mim é motivo de muita emoção saber que, depois de tantos anos, chegou no Congresso uma parlamentar representando os indígenas e que essa parlamentar é uma mulher, né, que vem de tão longe para lembrar da história do nosso país, dos nossos povos originários, daqueles que construíram muito, né, e resistem há muito tempo à destruição do nosso país, não passaram a resistir que nem os povos da cidade de um tempo para cá, né? Então, eu acho que tudo na nossa vida tem uma resposta, né? Eu fico pensando hoje, se eu não estivesse no Congresso, né, como é que seria a voz dos povos indígenas? É uma coisa que a gente vê que realmente foi a mão de Deus, a mão dos nossos pajés, dos nossos guerreiros, nossos ancestrais, que colocaram essa representação aí como resposta ao desafio que viriam pela frente para os povos indígenas. Esse desgoverno, ele fez campanha com base nas questões indígenas negativamente, dizendo que não ia demarcar, dizendo que ia rever demarcação, principalmente lá do meu estado de Roraima, Raposa Serra do Sol, e fez campanha em cima de retrocesso dos direitos humanos, de direitos indígenas. Eu até hoje não entendo por que o povo votou nele, né? Porque ele falava tudo que ele ia fazer, né? E mesmo assim, ainda se achavam, digamos assim, que ele era a resposta, era uma esperança. Agora a gente está vendo aí mais de 16 mil pessoas morrendo, né? E a gente sabe que poderiam ter sido, digamos, prevenido mais, terem adotado medidas de prevenção, de responsabilidade. Então, assim, é cruel até com a gente, assim, tá discutindo essa questão
de colocar no Congresso uma pauta que é tão importante para os povos indígenas no momento de pandemia, isso aí. Enfim, mas eu sei que a pressão, a luta, ela é constante, né? Por nossos direitos indígenas, nunca foi fácil. Eu sempre tenho dito assim que desde da época da colonização, da Constituição, foi uma luta, mas tem direito aí sagrados, consagrados, que o Estado deve respeitar e deve implementar. Nessa linha, Manuela, também nesse novo estilo de discussão virtual, e quando a Câmara decidiu que só deveriam pautar questões relacionadas à saúde, a questões emergenciais, nós também articulamos, através de várias proposições, tanto minha, que eu protocolei também duas propostas, uma de fiscalização e controle, outra questão relativa a um plano emergencial, e outros parlamentares, como a Thalíria Petroni, como o deputado Ayrton Faleiro, Patrociana Anias, e a própria professora Rosa Neide, nós fizemos um trabalho um pouco do que estimulado pela atuação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, qual desde o primeiro momento se reuniu para pensar em que nós iríamos fazer relacionado a essa crise da pandemia. E foram propostos diferentes projetos, né? E um deles, né, foi protocolado, que está puxando os outros, que é da professora Rosa Neide, é o projeto 1142, e foi me dada essa missão, né? Lógico que eu tive que dispensar os meus projetos para poder pegar essa relatoria, como determina o regimento da casa, e a poder fazer uma aglutinação, né, desses projetos que relacionavam à saúde, né, dos povos indígenas no sentido emergencial. Então, essa é uma das propostas positivas que eu vejo, porque de tantas coisas negativas que a gente é obrigada a discutir muitas vezes, mas é um sentido de criar o plano emergencial para o enfrentamento à Covid-19 nas terras indígenas. Então, esse é o projeto substitutivo que eu vou estar apresentando amanhã, terça-feira, inclusive já foi anunciado lá pelo presidente da Câmara, que amanhã vai estar em pauta, é justamente para os povos indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais. Ele dispõe sobre medidas de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação do Covid-19 nos territórios indígenas. Ele cria um plano emergencial para o enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, inclui medidas de apoio às comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais no enfrentamento à Covid-19. Ele institui medidas, digamos assim, legislativas, aliás, medidas de vigilância sanitárias e epidemiológica para a prevenção do contágio e a disseminação do Covid-19, e também prevê ações de garantia de segurança alimentar e nutricional durante a pandemia, dispõe também sobre ações relativas para os povos indígenas isolados e de recente contato no período de calamidade pública, justamente em razão da Covid-19, e também institui medidas de apoio às comunidades quilombolas, demais povos e comunidades tradicionais nesse enfrentamento. E nesse sentido, ele altera a Lei 8.080, justamente para assegurar recursos adicionais nas situações emergenciais de calamidade pública. E esse projeto é justamente também tentando dar uma resposta também, ou tentando reforçar algumas atividades que têm sido feitas. Nós entendemos que existe muita coisa nesse fazer, nós estamos vendo diariamente o número de indígenas morrendo, né? Acho que até ontem, já segundo as organizações indígenas, já ultrapassam o número de 90 mortos, né, em razão do Covid-19. Já a CESAI anuncia, acho que até a última semana anunciava um dado de 19 mortos, então tem subnotificação aí, existe diferença dos dados, e que o movimento indígena tem lutado para que eles sejam incluídos em dados oficiais do governo, porque se tratam de índios, muitas vezes, que estão vivendo nas periferias da cidade, e não tem políticas públicas específicas, então existe uma discriminação relacionada a essa realidade que nós vivemos, inclusive no estado do Amazonas, que vocês estão vendo
que está uma verdadeira catástrofe, né? Tem muitos indígenas que vivem ali em Manaus, estão invisíveis do lado da sociedade com política pública diferente. Então, mantém sua identidade, mantém sua cultura, mantém a sua organização social, mas estão lá dentro dos núcleos urbanos. Então, é uma realidade que precisa ser visibilizada, ela ser incluída em termos de políticas públicas. Então, o projeto também prevê os indígenas que também estão nas áreas urbanas ou rurais, né? Porque muitos indígenas, como os estudantes, eu ouvi um dia desse o relato de uma estudante indígena que está em Boa Vista e não conseguiu voltar para a comunidade, mas ela mantém essa família, mantém seu povo ali, e por conta do isolamento social, por conta tá na cidade. Então, são estudantes que saíram de suas aldeias para buscar a educação, porque muitas vezes não tem escola, né? E não estão amparados com esses dados, né? A gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul, Joênia, eu e o Edgar testemunhamos isso, talvez a Renata também tenha visto no Rio, muita fome das aldeias, né? Essas aldeias aqui em Porto Alegre, por exemplo, elas são inseridas dentro do território urbano, como tu falaste. No Rio Grande do Sul, algumas são nas vias das estradas, né, Edgar? Porque são populações que vivem de artesanato. Com a proibição da venda de artesanato, a invisibilidade total assim, não fazem parte da rede de assistência social e não tem nenhuma política específica. Então, eu te interrompi só para te perguntar, quando tu fala ali que no PL da saúde trata do tema da proteção, da assistência, né, tem também esse olhar sobre essa questão da vulnerabilidade econômica que as famílias indígenas estão nos grandes centros urbanos, do impacto que tem, inclusive, no tema da fome mesmo, né, que a gente ficou muito impressionado, eu e Edgar, quando visitamos algumas aldeias aqui, com a distância, com tudo, para fazer a doação de alimentos, inclusive tem uma relação bonita, porque os feirantes que são ligados ao MST, né, têm doado alimentos orgânicos para as nossas entregas, e a gente faz a entrega justamente nos quilombos e nas populações, nas comunidades indígenas, porque para tentar preservar os hábitos alimentares, mas assim, é a carência absoluta, né, a invisibilidade total por parte do Estado com relação a essas populações dentro do território urbano. Com certeza, você está correto nessa sua leitura. O PL também, justamente, ele veio nesse sentido, que para responder alguns questionamentos que eram feitos para a CESAI em reuniões, que dizia que a FUNAI, inclusive, chegou a falar que evitava ou não ia até mesmo, e foi questionada por algum participante, por que não ia distribuir as cestas básicas em relação às áreas que ainda não tinham sido demarcadas oficialmente. Então, tem terras indígenas que estão aí aguardando a conclusão do seu processo de regularização fundiária, como a questão lá no Mato Grosso do Sul, os Guarani e Craiová, que muitos estão na beira das estradas e que se evita porque diz que tem um conflito aí, mas por conta que não houve uma conclusão de demarcação de terras indígenas, eles não deixaram de ser indígenas, e também não deixaram seu direito, porque estão questionando a sua demarcação, né? Terra indígena não é só aquela que é demarcada oficialmente, e esse não deve ser um parâmetro para decidir quem vai ser atendido ou não por essa situação emergencial. Então, existe uma realidade antes mesmo da pandemia, que os povos indígenas merecem não, têm o direito à sua demarcação, porque é obrigação do Estado brasileiro fazer com que as terras indígenas sejam regularizadas. Se não estão regularizadas, não é por culpa dos indígenas, é por culpa do próprio Estado brasileiro, que está demorando nesse reconhecimento formal, e que isso não deve ser motivo, deve ser justificativa para excluir de receber qualquer benefício emergencial ou de atendimento às políticas públicas. Por isso que deixamos bem claro no texto que é necessário, né, atender essa especificidade, fora da aldeia, de uma terra demarcada ou não demarcada, que continua sendo os povos indígenas. Então, a questão da demarcação não deve servir de parâmetro para incluir ou não. Inclusive em relação às cestas básicas, por isso que a gente colocou ali que os povos indígenas e quilombolas, né,
eles sejam, digamos assim, assegurados que são um grupo de extrema vulnerabilidade e de risco, justamente para garantir a atenção às especificidades, às características dos povos de quilombolas, né? Esse plano ele vai assegurar o acesso aos insumos necessários, a manutenção das condições de saúde, da saúde dos povos, justamente como medida de prevenção. E aí a gente tem esse tópico exclusivo relacionado a essa questão de flexibilizar as exigências documentais nessa compra da alimentação, para não haver nenhuma justificativa de dizer que não conseguiu, mas também para que seja garantida a segurança alimentar para os indígenas e quilombolas, e garantir também essa distribuição de cesta básica, não só cesta básica, porque a gente também precisa pensar quanto tempo que essa pandemia vai ficar, vai durar, né? E se sabe que as comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, eles têm essa questão de valorização das sementes, também até equipamentos agrícolas, para que eles possam continuar a ter, sem precisar sair dessa comunidade para procurar isso fora, né? A gente fica bastante preocupado também com essa questão da renda emergencial, por isso que é preciso ter um plano de criar um plano de prevenção. A gente sempre fala que é necessário que é um plano de contingência da infecção nos povos de recente contato também, né? E também para fazer com que se evite o máximo a contaminação nas aldeias. A gente tinha esse discurso antes, né, de chegar ao vírus na aldeia, que era uma medida de prevenção, manter o isolamento social, garantir que os atendimentos sejam mais próximos, né, das comunidades indígenas, ter uma estrutura local, porque hoje a gente está vendo que há uma aglomeração muito grande nas capitais, né? Ter uma estrutura mínima local é essencial. Então, saber que dentro da comunidade indígena possa haver casas de apoio naquele estilo do hospital de campanha, para que, quando houver a necessidade de ter o isolamento, quarentena, possa ter um local que eles possam ficar, né? A gente está vendo aí que a comunidade ela tem um estilo diferente, né? Ela vive em comunidade. É todo mundo na mesma casa. Por exemplo, os Yanomamis, né, que foi um dos primeiros casos no Brasil que teve a morte, foi de um indígena de 15 anos. Né? Imagina uma comunidade Yanomami que não é só de uma família, é da comunidade toda vivendo num ambiente coletivo. Onde iria fazer esse isolamento e passar essa quarentena? Não só para os indígenas, mas para a própria equipe de saúde que vai chegar na comunidade, precisa de um espaço para atender, para não misturar situações diferentes. A gente está vendo aqui no Brasil que as doenças, os problemas de saúde não cessaram por conta da pandemia, precisa trabalhar de forma diferente. Então, para os indígenas, é mais ainda necessário esse tipo. Então, essa especificidade toda que a gente tentou colocar no projeto-lei para assegurar em relação à saúde indígena, quilombola e as comunidades tradicionais, né? E também só para atentar que hoje a comunidade... Por que a gente pediu esse projeto emergencial também? Porque a saúde indígena ela tem uma premissa de ser garantido o atendimento básico através da SESAI, a Secretaria de Assistência de Saúde Indígena. Essa secretaria foi criada em 2010, com base a várias reivindicações do movimento indígena, mas ele faz um atendimento básico à saúde, à prevenção. Então, a partir do momento que veio esse Covid, já necessitou de um atendimento médio e de alta complexidade. Quer dizer que se tiver um caso de contaminação, estiver necessitando remoção, ou ele vai para o município ou vai para os estados, né? Vai precisar de internação, vai precisar de leitos, vai precisar de UTI, vai precisar de equipamentos, né? Então, é uma coisa totalmente diferente do que a lei garantia. Então, por isso que é necessário ter esse reforço dentro do atendimento de saúde, dentro dos municípios e no Estado também, né? E isso, o projeto ele prevê, como quem tem mais experiência, que seja coordenado através da SESAI, né? Esse plano, né, de emergencial, para que haja essas previsões orçamentárias, previsões de equipamento, que os profissionais de saúde indígena, quem atende lá, por exemplo, os agentes indígenas de saúde, né, eles estão no dia a dia. Eles nem todos ainda, até hoje, ainda ouço muita reclamação, que até hoje ainda não tem os equipamentos de proteção individual.
Se já é difícil dentro dos centros urbanos, imagina lá na ponta mesmo. Imagina quem está fazendo atendimento lá da comunidade em locais remotos, né, geográficos, onde precisa muitas vezes a remoção via aérea, né, via de barco, essa dificuldade de trânsito, né? O ideal era nem ter chegado o vírus, mas chegou. Então agora a gente tem que ter essas medidas emergenciais justamente para conter, justamente para evitar que se alastre cada vez mais. Então é isso, Joênia, eu quero honrar meu compromisso contigo, porque senão a tua equipe, depois, quando eu te chamar a próxima vez, vai, cortar minhas asinhas e não vai me deixar ficar burlando. Eu quero te agradecer muito. Eu estou controlando aqui o horário, eu estou tensa, porque como eu assumi o compromisso do tempo, eu quero te dizer o seguinte, a gente aqui, claro, com todas as dificuldades, né, mas a gente tem uma turma que tenta, a Renata no Rio, o Edgar aqui, dá visibilidade para essas causas, porque é muito solitária também a tua luta, né? Quer dizer, os indígenas não estão no Congresso Nacional com a proporção e com a relevância que eles têm para o Brasil. Então, conta com a gente, conta com as nossas redes para que esse conteúdo, essas informações, esses esclarecimentos, esse projeto chegue na população, para que a população pressione o Congresso e depois de aprovado no Congresso, pressione o presidente para não vetar, né? Que é cada dia com a sua agonia, como me ensinou minha afinada avó. Muito obrigada, viu? Obrigada, quero agradecer e dizer que, por mais que eu seja tem um movimento por trás, assim, que a gente está se assegurando, né? Essa união e resistência dos povos indígenas é histórica, né? E uma coisa que eles me ensinam todo dia, que eu não estou sozinha. Pode ser que pareça que eu estou sozinha, mas os nossos ancestrais sempre nos dão força. Obrigada Obrigada, boa semana. Parabéns, Joênia, um beijo. Tchau, Renata. Tchau, Edgar. Obrigada. Tchau, querida. Boa luta. É muita luta naquele congresso. Renata Souza, eu estava aqui te olhando, até te mandei uma mensagem. O que a Renata fez nesse isolamento que ela está assim, Edgar? Está assim, toda. Eu estava te mandando mensagem aqui, te olhando na tela, ouvindo a Joênia, te mandando mensagem, te elogiando. Eu estava... Manu e Edgar, esse isolamento eu também aproveitei para me isolar num lugar que dá para fazer o autocuidado, né? Dá para tomar o solzinho de manhã com a vitamina D, e isso já ajuda bastante. Eu acabei me isolando com a minha mãe e meu pai porque eles continuam morando na Maré. E na Maré, que é uma das grandes favelas do Rio de Janeiro, é muito difícil o isolamento social, né? A minha mãe é aquela mãezona que agrega e chama todo mundo para dentro de casa. Então, as pessoas se referenciam muito nela, desde para acudir no momento hospitalar. Então, no início da pandemia, minha mãe foi 2 vezes ao hospital acudindo pessoas, enfim. Então, essa situação estava me deixando muito preocupada e eu falei, não, tem que levar para outro lugar. Então, a gente tem uma casinha muito simples, mas que tem um quintal que dá para tomar sol. Então, eu trouxe eles para o interior do Rio, enfim, na verdade, para o litoral do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse fazer um isolamento, porque na minha casa, na Maré, é impossível. É impossível, assim. Fica todo mundo junto. É impossível. É uma casa que é muito agregadora, que uma pandemia como essa vira motivo de reuniões infindáveis, porque todo mundo quer conversar sobre o que está acontecendo com um vizinho, com outro vizinho, com outro vizinho. E isso é um problema, assim, porque essa característica comunitária de resolução dos problemas traz uma concretude de vulnerabilidade para dentro da favela, da periferia. Então, até ter toda a conscientização que não dá para ficar as pessoas juntas, indo na casa do vizinho, indo na casa do parente, é muita coisa, assim. A Maré tem cerca de 140 mil habitantes, né? Então, é muita gente. Né, Edgar? É um mundo. Exatamente. Eu que cresci em Pedro Osório, tu que cresceu na roça, o cara olha e fala assim, só uma comunidade tem 140 mil habitantes, Galetinha, é muita gente. Parece inacreditável. Renata, sabe o que eu queria falar contigo? Bom, eu gosto muito de ti, a gente sempre conversa, né? Tu tem uma militância extraordinária,
E eu agora estava te olhando e estava pensando, né? Quanta coisa a gente tem, o mundo, o Brasil é um mundo, né? Então estava a Joênia falando sobre a sua realidade, o Edgar, que tem essa origem na agricultura familiar, tu que tem origem na maré, e eu fiquei pensando como tu recebeu, eu vi a tua manifestação formal, mas como tu recebeu a notícia de que o Freixo deixou de ser candidato a prefeito do Rio, né? Porque eu fiquei te olhando, na verdade, eu fiquei, sabe quando vai conectando coisas diferentes das que tu tinha pensado até o momento, quando tu encontra alguém, eu fiquei pensando, né? Será que o Freixo tem essa noção tão elevada da necessidade da unidade, porque é o Rio de Janeiro onde está o escritório do crime, é o Rio de Janeiro que não tem mais a Marielle, né? Eu te olhei, ontem eu tinha feito toda uma leitura política menos orgânica, menos viva, né? Levando em conta assim, a necessidade abstrata da unidade. Quando eu te olhei agora, eu falei, claro, né? Quem perde um dos seus não tem tempo para tese, né? Tem tempo, a urgência, a realidade bate a porta, né? Arromba a porta, como a gente. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, porque eu e o Edgar aqui a gente tem essa luta, né, Edgar, para que a turma se una, para que a gente possa ter unidade política para enfrentar os desafios do povo. E aí no Rio, essa semana teve esse gesto grande do Freixo, né? Um gesto, na verdade, uma saída da corrida eleitoral, que é uma denúncia, né? Um gesto político, digamos, um apelo, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, ouvir o Edgar sobre isso depois, mas primeiro tu, que eu tô louca para te ouvir falar. Bom, eu acho que é isso, Manu. Traz para a gente uma ação corajosa do Freixo também, porque a gente sabe o quanto que ele é espelho e traz todo o debate da luta e garantia dos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro e o quanto que o protagonismo dele na frente da construção de políticas públicas que possam superar uma lógica de violência, mas que possam superar também a própria criminalidade, né? A gente tem aí a máfia miliciana colocada no Rio de Janeiro e o quanto que ele representa a luta contra essas máfias, né? Então, sem dúvida nenhuma, o anúncio dele é um anúncio que nos preocupou, enfim, mas a gente tende a não só compreender como apoiá-lo. Não dá para topar nenhuma luta eleitoral nesse momento se você não tem uma unidade que precisa estar fortalecida para aquilo que o país está vivendo, né? Que é o avanço do neofascismo, né? Então, o Freixo, ao mesmo tempo que ele denuncia uma possibilidade concreta e real de ter uma correlação de forças dentro da esquerda, dentro do campo do progressista, que isso é imediato e é necessário, mas que a luta nacional também tem muito a ver com isso, porque acaba que todas as campanhas de prefeituras no Brasil afora são campanhas que vão se nacionalizar efetivamente. Então, o Freixo trouxe esse elemento para a discussão e também ele fala, não dá para entrar enfim, nessa situação sem uma unidade real e efetiva. Então, eu acho que isso é para a gente repensar também os nossos modos de fazer política, as nossas prioridades enquanto figuras públicas também nessa construção da unidade, mas, sem dúvida nenhuma, a gente continua não só entendendo e compreendendo a atitude do Freixo, mas mostrando o quanto que é necessário a gente se construir como algo mais orgânico e efetivo, né, para dentro da política no combate aí ao neofascismo. Então, a escolha é difícil, porque você imagina para o Freixo chegar a tomar essa decisão, você imagina os processos, né, que não foram para amadurecer isso, mas ele também está compreendendo o Congresso Nacional como um lugar de foco imediato de luta cotidiana. Então, é o fortalecimento mútuo de lutas. Então, eu acho que, nesse sentido, ele não só demonstra a grandeza política dele, como traz toda uma qualidade de debate que deve ser focado, que não deve também perder a sua
a sua, enfim, o seu sentido de ser só no processo eleitoral. Então, eu acho que ele traz essa grandeza de articulação da política que é nacional. A gente estava conversando, né, Edgar, antes da Renata entrar e antes da Joênia entrar, e antes da gente entrar no ar, eu acho que a gente nem chegou a falar sobre isso no ar, eu fico aqui, eu já estou misturando as conversas, mas a gente estava conversando, Renata e Edgar, justamente sobre como os governos estaduais, eles parecem ser diferentes do governo Bolsonaro, porque, digamos assim, se comportam de forma mais sofisticada, o nosso um pouquinho mais do que o Witzel, né, porque o Eduardo Leite, assim, é bem mais, respeita bem mais os espaços democráticos do que o Witzel, e mesmo o Witzel chamou uma reunião com todas as oposições para debater ações, mas tirando o debate sobre o isolamento, esses governos têm um núcleo, uma visão econômica muito parecida à do governo Bolsonaro, né? Então, por mais que não estejam assim abraçados no negacionismo de dizer, não, vamos sair para a rua, tá tudo bem, toma cloroquina aqui como se cloroquina fosse água, né? Parece até para cantar, quem gosta de, não tem, eles fizeram até uma música do Tiririca com cloroquina para homenagear o presidente, de tão maluco que é, mas na vida real, quando a gente espreme os governos, a política de saúde, de ausência de investimento é similar, a de ausência de investimentos em assistência social é dramático. Eu imagino qual é a situação do Rio de Janeiro nesse momento, a do Rio Grande do Sul, eu e o Edgar temos acompanhado de perto, da ausência de alimentos nas populações mais vulneráveis, né, os invisíveis, porque são governos comprometidos com poucos, né, não são governos comprometidos com os investimentos públicos para diminuir a desigualdade social. A gente falava sobre isso, né, Edgar, como no fundo, apesar de uma aparência muito diferente, aquilo que parece ser não é. Né, são muito parecidos no projeto econômico. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, como os governos dos estados não têm ajudado o povo mais pobre, o trabalhador, como poderia ajudar durante a pandemia. Quem começa, Edgar? Fica quieto aí nos olhando? 40 minutos, Renata, essas lives minhas da manhã, elas são um esforço educativo dos homens. Sempre só tem um homem, e eles ficam 90% do tempo ouvindo, que nem a gente é o tempo inteiro da vida, né? Eles não é assim que eles tratam as mulheres, ficam ali ocupando todo lugar, e a gente fica assim, de dedo em pé, tentando falar. Então, assim, é educação na prática. Pedagogia política. Obrigado, Manuela. Obrigado. Renata, querida, que bom te ouvir também. Eu estou muito feliz, porque eu gosto muito de ouvir, viu, Manu? Eu aprendo mais ouvindo do que falando. E especialmente com vocês, mulheres lutadoras, mulheres empoderadas, né? Que é muito importante a gente sublinhar isso. Bom, Renata, eu fiquei... Primeiro, eu queria muito... é o criador do primeiro comitê de homens contra a violência contra a mulher no mundo, foi o Edgar que fez junto com a ONU. Comitê Gaúcho, impulsor do movimento Eles por Elas, que é a luta dos homens, meninos, pelo fim da violência contra as mulheres. Eu me convenci, Renata, que se a violência contra as mulheres é porque os homens praticam, né? E normalmente os homens escolhem esse papel mais cômodo, não participa, não escuta, não precisa opinar, não precisa mudar. As coisas continuam como estão, os homens senhores de si. E nós estamos aqui com muita luta tentando convencer homens, primeiro, a se convencer que ele pode mudar, ele pessoalmente, e a partir dessa reflexão, ele ser um agente também de mobilização de outros homens que não agridem, que podem ser machistas, mas podem deixar de ser, podem não querer mais ser, como é o esforço que todos nós, eu faço diariamente, para não ser machista, porque a sociedade é. E aí no Rio de Janeiro mesmo estive aí, tem um grupo importante aí de homens se organizando, obviamente que é um começo, né, nos últimos 4, 5 anos que tem esse movimento de homens se constituindo, perante a luta de vocês mulheres, que já vem aí de 100 anos, nós estamos iniciando, mas é um início muito importante. A maioria dos homens não são agressores, são machistas, né, então eu acho que um bom diálogo, um papo entre homens também, porque é importante a gente se escuta, segundo as mulheres dizem, a gente se escuta mais, né? Eu tenho feito esse esforço nacionalmente através do movimento da ONU chamado Reforchi, ou Eles por Elas. Mas, Renata, eu sinceramente queria muito que o Freixo fosse candidato a prefeito aí do Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro merece uma figura extraordinária como é o Freixo, né? Com a generosidade, com a relação direta que ele tem com o povo aí da favela, da periferia, o povo do Rio de Janeiro, dessa cidade maravilhosa. Espero que esse recuo do Freixo tenha eco
né? Faça barulho, esse silêncio faça ressonar em outras forças políticas. Obviamente, Manuela, você mais que ninguém sabe que é difícil uma unidade do nosso campo, dos progressistas, da esquerda, porque esse mundo da política partidária, vocês sabem, é um mundo de muitas disputas, né? Então a gente ainda vai, quem sabe, demorar um tempo para perceber que tem algo muito maior que pode nos unir do que as nossas diferenças pontuais, né? Espero sinceramente ainda que o Freixo possa, nesse recuo, as pessoas, as forças, darem conta que não pode perder essa oportunidade de tê-lo como prefeito do Rio de Janeiro, porque não é o Freixo, é uma nova proposta, né? Diferente do que tem aí, do que tem aqui também a nossa pré-candidatura da Manuela. Nós estamos lutando contra algo muito pesado, muito violento, que é o neofascismo, né? A ideologia deles, eles se alimentam do ódio, do preconceito, da discriminação, das fake news. Então precisa que todos os progressistas ou nacionalistas se deem conta disso. Não adianta nós ficarmos aqui chamando Bolsonaro de tolo, de bobo da corte, que mas o seu governo não é. É um governo que tem características do neofascismo, do Hitler e de outros líderes mundiais que atuaram exatamente assim, porque esta é uma característica dos fascistas. Eles precisam criar fatos, precisam discriminar índios, precisam dizer que índio pode virar gente, precisam o preconceito todo momento se expressar para manter unido esse exército do mal que aqui no Brasil é dos seus 8 ou 10%. Nenhuma medida racional, né, que possa alguém ter no governo Bolsonaro, como é os 2 ministros da saúde, né, que saíram fora, não é que são de esquerda, que são progressistas, que estão preocupados com o bem-estar do povo, mas que tem o mínimo de racionalidade, já chamam de comunista, vai para Cuba. Então é contra isso que nós estamos lutando. E, obviamente, nos estados, nos municípios, que agora essas lideranças estão na mídia falando da vida das pessoas, obviamente os holofotes estão sobre eles, estão todos muito preocupados com a vida, mas e quando passar essa pandemia? É o mercado novamente que vai ditar as regras? Eu estava falando com a Manuela, aqui o governador aprovou o projeto de reforma da Previdência para se igualar ao governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, um projeto desastroso que vai estar diminuindo o Estado. E mesmo nessa pandemia, com tantas dificuldades que tem, ele está cobrando agora a contribuição dos aposentados, fez tudo uma modificação no plano de carreira dos professores, do difícil acesso, está tirando de 400 a 500 reais de cada contra-cheque dos trabalhadores em educação, sem piedade nenhuma. Sem piedade nenhuma. O prefeito de Porto Alegre, em plena crise que estamos, quis terminar com o contrato, o convênio com as creches comunitárias. Tirou 2 milhões agora da verba da assistência social. Abrigos de pessoas de vulnerabilidade social, moradores de rua, abrigos que há 50 anos prestam esse serviço na nossa capital, de uma hora para outra receberam um aviso, foi rescindido o seu contrato. Como assim? E para onde vai essas pessoas? Porque para eles é número. O Bolsonaro, essa turma, eles querem fazer uma limpeza social, porque na cabeça doente deles, quem vai pegar o vírus, quem pode morrer, são os velhos que vão morrer mesmo, são os doentes que já estavam doentes. Então a gente precisa agora, nesse período que se avizinha uma eleição municipal, se dar conta do tamanho do inimigo que nós estamos enfrentando. E aí, claro, nos despir de vaidades, de algumas disputas locais e construir uma unidade em nome da vida realmente, não só no discurso, não só na prática. Aqui, né, Manu? Nós continuamos nesse grande esforço aí de unidade. Nosso partido dos Trabalhadores aqui de Porto Alegre, indicou como candidato a vice da Manuela o companheiro Miguel Rosseto, mas nós estamos em busca de dialogar com outras forças, com outros partidos, se não no primeiro, no segundo turno. Eu espero que no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, vocês também consigam dar um passo à frente com esse recuo do Freixo aí, que eu espero que volte a ser candidato, sinceramente. Ô Edgar, a gente fala da gente, eu fico olhando para a Renata e penso assim, a pessoa tem que aguentar Crivella e Witzel e Bolsonaro.
Esse povo do Rio está pagando um preço caro demais por morar no paraíso, Renata, no cenário mais bonito do Brasil. Não é verdade? Como diz o próprio Freixo, né? É um belo cenário para as piores barbáries, né? Impressionante. É uma loucura, né? O estado do Rio de Janeiro. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu fico vendo, né, se existe... Eu brinco com a nossa turma aqui, que o nosso governador, pelo menos, dá uma ajeitada nas coisas, deixa as coisas mais arribadas, que nem a gente fala no interior, mais bonita, né, Edgar? Mas o Manu, Oi. Mas é o seguinte, essa educação, esse bom trato com o Bolsonaro não adianta. Fizeram um acordo lá para o Bolsonaro mandar o recurso aqui para enfrentar o coronavírus, 200 e poucos milhões, não mandou, e o governador se limita a escrever umas linhas no Twitter, se levante, brigue, nós queremos governo da paz, mas tem momentos que o governante precisa brigar em nome do seu povo. Brigar em nome do seu povo. Mas é que esses governos brigam contra o povo, né? Os nossos aqui, eles deixam um pouquinho mais cheiroso, mas eles são parecidos com a turma lá do Rio. Só que a turma do Rio disfarça menos ainda, né, Renata? Exatamente, não tem disfarce nenhum, né? A tragédia do alemão na semana passada, né? Sexta-feira, 13 mortos, né? Chacina, né? Quando a gente olha e vê o quanto que o governo Witzel, ele foi montado no palco, no palanque do bolsonarismo, né? Então é importante, ele se elege, era um mero desconhecido, ele se elege por causa do Bolsonaro, isso é concreto. Então, assim como o Dória fez toda uma relação lá em São Paulo, o Witzel fez aqui no Rio de Janeiro, e agora que eles querem mostrar que eles não são negacionistas, né? Que não são exatamente negadores da realidade, né? Eles também têm um projeto político muito, muito bem definido, né? Eles já queriam ser presidentes da República, né? Primeira entrevista que o Witzel faz numa viagem ao exterior, ele fala isso para o jornalista que queria ser presidente do Brasil, e já começou ali a rusga dele com o Bolsonaro. Então, a rusga é extremamente ególatra e prepotente também de ambas as partes. Então, é quase que há uma tentativa de diferenciação do que é o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque eles não negam enfim, a ciência, a tecnologia, mas, do mesmo modo, eles praticam a política bolsonarista, que é privatista e belicista. Então, ainda que o Witzel tenha lá, inclusive, oferecido criar uma secretaria para o próprio Moro, para trazer o Moro para o Rio de Janeiro e compartilhar ali a perpetuação de um bolsonarismo não negacionista, porque a gente precisa falar que esses caras estão tocando o bolsonarismo, né? E aí, nesse bojo do que é a construção privatista que o Witzel está fazendo aqui no Rio de Janeiro, ele fez um pacote de possibilidade de privatização ou extinção de universidades públicas, de fundações, entre elas a FAPERJ, que é a fundação aqui no Rio de Janeiro que ajuda, enfim, na construção e financiamento de pesquisas nas universidades. A gente teve também, enfim, outras empresas públicas nesse pacote, autarquias, enfim, a privatização daquilo que, nesse momento, para o mundo, é dado como a possibilidade real de sobrevivência e subsistência diante de uma crise sanitária global. Então, o Witzel organiza e ele se elege, inclusive, no palco bolsonarista, dizendo que não iria privatizar a SEDAI. E a primeira coisa, o primeiro programa que ele aplica ao assumir o governo do Estado foi justamente a continuação do projeto de privatização da SEDAI. E para a gente, né, que trabalha com a questão da favela, esse lugar que sempre foi precarizado no que tange
as políticas públicas de saúde, de educação, enfim, de assistência social, nesse momento de pandemia, a gente tem no Rio de Janeiro cerca de 2 milhões de pessoas que não têm água regularmente na sua casa. Quando a OMS, todos os órgãos de saúde e o próprio Witzel diz que tem que lavar as mãos para mitigar aí a contaminação do coronavírus. O próprio Witzel, que diz que tem que lavar as mãos, ele contingenciou no mês de março, em 94%, o orçamento já previsto para saneamento básico. Então, olha o tamanho, o que é o discurso para fora e quais são as medidas que ele está aplicando na prática. Nesse meio tempo, ele fez, já com pandemia, ele fez uma comissão para apressar o processo de privatização da SEDAI. A SEDAI, que não dá qualquer tipo de prejuízo aos cofres públicos, pelo contrário, ela é superavitária. Então, eles tentam exatamente privatizar aquele que é o bem indiscutível, né, para a nossa humanidade, né? Vai na contramão do que o mundo está dizendo sobre isso, né? O mundo está dizendo, e principalmente aqueles países que privatizaram a sua água, estão reestatizando a distribuição de água. E o Witzel está querendo privatizar. Nós fizemos, e aí só para terminar essa parte sobre o Witzel, nós lançamos na sexta-feira um programa chamado Rio Não Se Vende, justamente apresentando quais são as propostas do Witzel, quais são as nossas propostas e um abaixo-assinado com entidades, com inúmeras entidades, com diferentes mandatos, diferentes, enfim, do campo progressista, da esquerda, enfim, para que a gente possa fazer uma campanha com um instrumento que a gente tem hoje, né, Manu e Edgar, que é basicamente a construção pelas plataformas de internet. Então, a gente vai querer que a Manu grave um vídeo, por favor, o Edgar grave um vídeo, para que o Rio de Janeiro não vire essa mercadoria, não vire esse balcão de negócios para atender a sanha privatista do Paulo Guedes e do próprio Bolsonaro, né? A gente está nessa situação e, com relação à política belicista, né, do Witzel, foram 13 pessoas mortas numa operação policial na sexta-feira no Complexo do Alemão. Lá no Complexo do Alemão, as famílias hoje têm dificuldade porque não recebem água encanada. As famílias têm dificuldade porque seus entes queridos estão morrendo dentro de casa com a Covid-19 porque não conseguiram atendimento no hospital, então a pessoa volta para casa e morre dentro de casa e o Estado não provém condições da remoção desse corpo dentro dessa casa. Ou seja, olha o problema que as favelas têm hoje e o braço armado do Witzel vai no Complexo do Alemão, passa um dia inteiro fazendo operação policial, deixa 13 corpos no chão e não levou para lá água, saneamento básico, tudo aquilo que a gente está fazendo em termos de estrutura emergencial também, né? Eu fiz um projeto de lei na Alerj para distribuição alternativa de água. E o projeto não andou. E isso é muito simbólico também daquilo que é a prioridade com relação à favela e à periferia no Rio de Janeiro. Então, a prioridade é levar o braço armado, levar operações policiais e não, nesse momento de pandemia, levar operações sanitárias, hospitalares, enfim, médicas, que possam ali reintegrar a saúde dessas pessoas e a dignidade humana dessas pessoas. Então, a lógica é privatista e belicista. Esse debate sobre a SEDAI é o mesmo debate que a gente enfrenta aqui com relação ao DEMAI, né, Edgar? Só que aqui o DEMAI é municipal, que também é superavitário. A gente também tem problema de fornecimento de água em regiões da cidade. A Lomba, onde tu mora, frequentemente fica sem água, né? Antes era só no verão, agora no inverno e no verão, porque também o extremo sul tem ficado sem água. E é uma das nossas lutas para que
a gente não caia nesse papo de que a privatização da água e do esgoto é o caminho para o desenvolvimento, né? Mas perceba isso como direito fundamental do nosso povo, ter água potável na torneira, né? Quer dizer, um direito elementar que a gente não consegue garantir e quer entregar para a iniciativa privada. Meus dois queridos amigos, nós já estamos com 1h05 aqui, meu pessoal me odia, Edgar, eu falo assim, juro que não vai passar de 1 hora, e eu fico bem quietinha, mas eu fico dando corda para vocês, né, que é o que eu quero. Eu quero agradecer muito vocês por participarem, né, eu sempre falo, Renata, eu não fui colega deputada estadual, mas eu fui colega do Edgar na Assembleia Legislativa aqui. Os deputados estaduais têm uma missão muito difícil, né? Principalmente em 2 estados, como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que investem tão pouco, né? Que vendem essa ideia de que para a sua recuperação fiscal é preciso sacrificar o serviço público. A gente sabe que o serviço público é só o que chega no povo pobre, no povo mais vulnerável. Então, quero deixar toda a minha admiração por vocês dois, que são 2 lutadores nesse espaço que a gente fica ali, né, esgrimando para conseguir fazer o povo ser visto no meio desses ajustes de contas que eles fazem, que, como bem disse o Edgar, não olha as pessoas como pessoas, só olha como número, né, como se fosse uma tabela do Excel. Então, muito obrigada por tirarem as pessoas da tabela do Excel e fazerem elas serem de carne e osso nas assembleias legislativas. É isso. Eu que agradeço, obrigado, Manu, pelo espaço, agradeço, Edgar, por todas as considerações. Nesse momento, a gente está discutindo aqui no Rio de Janeiro um plano de ação para o enfrentamento do Covid nas favelas. Esse plano foi feito junto com lideranças comunitárias e também pesquisadores da Fiocruz, da UFRJ, da PUC-Rio, enfim, da UERJ. E a gente está fazendo um barulho muito grande na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa, que é o André Siciliano, do PT, se comprometeu a, inclusive, aportar recursos para retirar esse plano de ação do papel. Então, a gente está muito esperançoso também na possibilidade de concretude desse plano de ação e enfrentamento do Covid nas favelas. Então, eu agradeço muito o espaço, Manu, muito prazer, Edgar, que a gente possa aí continuar construindo a nossa luta, que é unificada e que é essencialmente para que a gente possa salvar vidas e garantir a dignidade humana. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, minha querida. Obrigado também, Manu. Prazer, Renata, um prazer te escutar. Boa a tua fala, linda. E, Manuela, muito obrigado por colocar nós nesse teu espaço tão nobre, que você domina tão bem, que tem um alcance extraordinário. Continue brilhando na rede, eu tenho te escutado, tenho me formado também com os convidados que você traz, com as tuas palavras, e é exatamente assim, é tempo de lutar pela vida, mesmo a gente estando na oposição, a gente trabalha com sugestões, sendo propositivo, mas obviamente cobrando que o Estado esteja realmente presente nesse momento. E é tempo também da gente começar a responsabilizar as grandes lideranças que deixaram o Brasil chegar nesse ponto. Nós aqui mesmo, Manu, lembra no segundo turno da eleição estadual? Eduardo Leite e José Ivo Sartori. Sartori do MDB chegou a mudar o seu nome. Ele queria ser chamado de Sartonaro, que era Sartori com Bolsonaro. Essa gente aí que levou o povo a gente até se enganar. Mico que os caras pagam, né, Edgar? Uma vergonha só, uma fiasqueira. O cara tem que começar a rir da cara dele, a gente vai esquecendo dos micos. Isso aí. A gente não sobrevive só de eleições, mas estamos se preparando para um período importante. Pensem em vocês, a Manuela era para ser a nossa vice-presidente da República, já pensaram, gente? Já então, a gente precisa, nisso, penso nisso todos os dias. Em momentos assim, a gente tem que olhar também os erros que as lideranças fazem o povo cometer, mas sempre é tempo de a gente buscar novos caminhos, e os novos caminhos estão aparecendo. Nessa crise, nessa dureza, não sei a quantas vidas perdidas, nós temos que fazer um novo Brasil surgir. Beijo, Manuela, beijo, Renata, um beijo a todos que nos acompanharam. E que nesse novo caminho a gente siga caminhando junto, né? Porque a gente estamos 3, e a Joênia também, tentando construir essa unidade de baixo para cima, né? Já que às vezes os partidos não se entendem por cima, né, Renata?
que a gente tenha por baixo junto com a nossa turma. Muito obrigada, boa semana para vocês. Eu quero pedir para o pessoal que está nos assistindo seguir compartilhando, porque a gente tem a nossa audiência da manhã, mas tem uma grande audiência ao longo do dia, ou dos dorminhocos, ou dos trabalhadores, de todo tipo de gente, ou gente que está ocupada, ou gente que ainda está dormindo. Obrigada, uma boa semana, compartilhem para mais acesso. Obrigada. Beijo, Manu, beijo, Edgar. Renata. Beijo. Tchau, tchau, saudades. Tchau. Também.